Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast Concreto, um podcast feito para você que quer saber o que tem de mais inovador na área da engenharia. E para apresentar esse podcast, temos o engenheiro Diogo Benigno. E como convidados especiais desse quarto episódio, temos Amon Bruno e Gabriel Fortes, da Execute Engenharia, para falar um pouco sobre os desafios das construções em shopping. Então prepara um cafezinho, fique em paz e vem com a gente. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Podcast Concreto. Esse é o nosso quarto episódio e hoje com uma presença especial, uma presença dupla especial, são os engenheiros da Execute Engenharia, Amon Bruno e Gabriel Fortes. Satisfação, muito obrigado pelo convite. Sabemos das dificuldades de alinhamento de tempo e com um esforço muito grande, a gente agradece pelo esforço que vocês fizeram para estar aqui, para a gente poder conversar um pouco. Beleza? Gratidão é nossa aí de estar participando aí desse podcast, dessa grande ideia aí da Novatec, do Diogo, e estar compartilhando aí algumas experiências aí com vocês. Então vamos lá, fica à vontade, doutor Amon. Eu que agradeço, Diogão, pela convite aí e vamos embora. Vamos embora. Deixa eu apresentar aqui os convidados. Amon, Bruno e Gabriel Fortes, ambos engenheiros civis, vascaínos, pais de menina, anotei tudo aqui, viu? E sócios na Execute. E amigos de infância, viu? E amigos de infância, exatamente. Muita coisa em comum. É uma empresa, a Execute, que se destaca nacionalmente, batendo recorde atrás de recorde na entrega de obras desafiadoras. E sabe por que eu falo isso? Baseado nos dados. Vocês têm os dados aí? Eu tenho os dados aqui, ó. Os dados, viu? O Andrei falou que era uma piada de tiozão, né, Andrei? Mas depois ele faz um corte. Eu ia achar que tava esses dados aí que eu queria, a fonte. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco dos patrocinadores. A gente tem alguns patrocinadores que estão apoiando o nosso projeto. A construtora Novatec, naturalmente, né? A Execute, que está patrocinando esse episódio com a presença dos sócios, né? A Halu Café, apareceu até ali, parece que está sincronizado. Né? A Halu Café, ela nos fornece café, então a gente tem uma parceria já de longa data com eles. Inclusive, meu café está aqui. Mesmo sendo esse horário, eu vou tomar. Nessa hora o Andrei faz uma mágica, bota uma máquina de café. Andrei não é diferente dos iguais. Então vamos lá. E tem a Sergipe Web também. A Sergipe Web, ela fornece fibra pra gente. É um cliente nosso. E ela fornece a fibra aqui no escritório. Ela entrega 400 megas na ponta. Então, e é 1 para 1. É 400 de download e 400 de upload. Às vezes você precisa dividir entre as máquinas do escritório, mas quando você tem... Faz a diferença. Faz uma diferença grande para quem trabalha com isso. Pessoal, e outro patrocinador é o Aruano Workspace, que é a sala onde a gente está aqui, que foi cedida para a gente, que a gente tem aqui endereço fiscal, endereço comercial, sala de reunião, salas executivas e privativas. Beleza? Então sejam bem-vindos. Pude visitar as salas hoje aí e recomendo quem puder vir conhecer aqui o espaço da Workspace. Então, de parabéns aí. Muito obrigado. Vamos avançar. Então a gente conhece o trabalho da Execute e a gente teve a oportunidade, inclusive, de trabalhar juntos em alguns projetos. E como é que chegou para vocês esse tipo de obra, né? Porque vocês têm um direcionamento, né? Eu percebo que vocês têm um esforço de trabalhar com um tipo de obra que vocês se tornaram especialistas, né? Que são obras em shoppings. E aí a maioria delas mais ligada para o ramo de alimentação e outras obras também dentro dos shoppings. Então isso é bem específico, né? Como foi esse contato, esse primeiro contato? Como foi que aconteceu isso na empresa de vocês? Olha, o primeiro contato com obra de shopping foi em 2017. Na verdade, nem existia Execute Engenharia ainda. Inclusive, foi uma parceria que nós fizemos em 2017 na obra no shopping Rio Mar. E logo na sequência, ainda no ano de 2017, no ano da expansão, o shopping Rio Mar sofreu uma expansão, quem é de Aracaju sabe. E nessa expansão do shopping Rio Mar, nós fomos convidados a fazer uma obra na área da expansão. É uma obra do segmento de alimentação. É um restaurante fast food, o Camarão e Cia, onde nós fizemos a primeira parceria aí, a Amon e Gabriel. Ainda não existia Execute Engenharia. Ainda não estava formatada a empresa, a Execute Engenharia. Né? Eram dois engenheiros que entraram em parceria para executar uma obra. E daí para frente foram acontecendo casos de sucesso, clientes que foram aparecendo. E aí, no final de 2017, em dezembro, 17/12 de 2017, foi aberta a Execute Engenharia. 17/12. Tá chegando o aniversário aí, né? Inicialmente foi aberto com Construtora AG Engenharia. Que a gente não sabia o nome, não. Amon e Gabriel, Construtora Pegou AG. A inicial. Aí botamos a inicial. A criatividade não tava boa, AG. Aí depois passou 1, 2, 3, pô, qual é o nome? Aí conseguimos chegar na Execute Engenharia e tá esse nome forte. Muitas vezes a gente tava com mais pressa de abrir a empresa para fazer negócio do que até de criar o nome. Então iniciou-se como Construtora AG.
Então, esse fluxo foi se dando, né? Fizeram uma obra que, dentro de um modelo, vocês estavam no momento certo, no local certo. No local certo, exatamente. E essa obra aí, foi uma particularidade muito grande, né? A gente chegou, tipo, Gabriel tinha uma experiência de uma obra em shopping, eu não tinha experiência nenhuma em shopping. E o que tem as suas chegou... especificidades, né? Tem uma série de exigências para quem não está acostumado, tende a ser surpreendido, né? Várias exigências, tipo, olha, faça a obra aí, vocês têm 20 dias para fazer e o contrato de risco, façam. Foda-se. A gente foi domingo a domingo, arregaçamos as mangas e conseguimos bater a meta e estamos aí. O primeiro ponto é que quando você tem uma obra dentro do shopping, geralmente você precisa inverter o horário de trabalho, né? Então você já tem essa característica que é bem determinante para o sucesso dessa obra se você não tiver esse planejamento bem afiado. E além disso tem uma série de normativas, né? E como vocês fazem obras hoje em diversos shoppings, em diversos estados, o que é que vocês encontram por aí afora de especificidade normativa desses shoppings, dos empreendedores lá? Olha, em primeiro momento, a grande especificidade de shopping, o grande desafio de shopping para toda construtora que entra é a parte de instalações. Porque é um universo completamente diferente dos shoppings para construções fora de shopping, construções residenciais ou até comerciais que não sejam dentro de um shopping. Muito mais robusto, né? Muito mais robusto, é uma instalação que beira um nível industrial. Então, e com uma série de especificidades e recomendações técnicas que são feitas que a construtora não pode se desviar. Então, em primeiro lugar, a parte elétrica, desde a parte de eletrodutos, que a gente está acostumado em residência convencional a utilizar eletroduto amarelo, né? Aquele eletroduto PVC amarelo. E já em shopping você não pode usar esse tipo de eletroduto, trabalha com eletrodutos galvanizados ou trabalha com céu tubo, que ele também é corrugado, mas ele tem uma proteção de alumínio. A parte dos condutores elétricos, você não pode utilizar fios que propaguem chama, fumaça ou odores tóxicos à saúde. Então todos os fios chama-se Afomex ou Atox, que em caso de incêndio eles não propagam chama e nem propagam odores que sejam nocivos à saúde. É uma preocupação basicamente com a segurança da edificação, né? Por se tratar de um empreendimento que tem um custo agregado ali de mercadoria, de logística, de lojas e de lojistas. Então eles têm essa preocupação já pela experiência, né? Exatamente. De se blindar de que chegue um aventureiro lá, faça a obra de qualquer jeito e comprometa o empreendimento como todo, né? Exatamente. A parte também de combate a incêndio, tanto da parte de que nem toda edificação fora de um shopping dispõe de uma rede de sprinklers, uma rede de hidrante. Para quem não sabe, muitas vezes quando você vai no shopping você vê aquela tubulação vermelha com as mangueiras de incêndio. Então aquilo ali é uma tubulação de combate a incêndio, uma instalação que para ter a necessidade ali de, em caso de incêndio ou pânico, ter a instalação para suprir essa necessidade. Então outros estabelecimentos, nem todo estabelecimento tem esse tipo de instalação aí, essa necessidade ou obrigação de execução. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma coisa que eu observo e que é uma grande vantagem para quem está na área técnica, né, que é um diferencial para quem tem a capacidade técnica, e quando você está falando de uma mão de obra direta, você não tem essa competitividade dentro dos shoppings, né? Porque são os documentos que são exigidos que não tem como a pessoa direcionar para uma mão de obra direta. Então precisa ter a contratação de arquiteto, precisa ter o desenvolvimento de projetos de engenharia. Deixa eu te perguntar então, Amon, para os projetos que vocês, diversos clientes, vocês encontram níveis de projetos, né? Projetos com melhor execução, mais bem pensados, e alguns projetos que às vezes não chegam tão redondos na obra, né? Vocês já tiveram alguma especificidade de projeto que trouxeram vocês a buscar alguma solução desafiadora aí? Já, bastante. Já tivemos, vou tirar como exemplo aqui, tipo, na primeira obra de grande porte que fizemos no Rio Mar, foi o Camarada Camarão, recebemos um projeto hidrossanitário, tipo, totalmente fora do contexto de tudo. Tipo, a tubulação do banheiro, ela andava 10 metros para depois voltar 10 metros. Aí, tipo, a gente recebeu... Com a exigência de inclinação, você talvez não tivesse sem cota, inclinação, né? Sem cota, sem nada. Aí a gente teve que pegar o projeto do Shopping Rio Mar para poder analisar o deles, por onde tá vindo essa entrada. E encontrar uma solução alternativa. Aí conseguimos uma solução alternativa. E quando a gente recebe esses projetos complementares, a gente tem que analisar de a fundo. Não é chegar e fazer. Porque sempre vai ter alguma coisa que vai interferir e aí não vai passar.
É um cuidado muito grande da análise prévia, né? Desses projetos, Exatamente. né? E é praticamente uma realidade que sempre acontece. Você perguntou assim, já aconteceu alguma vez de alguma especificidade de projeto via gerar algum conflito na obra? É um fato que sempre ocorre. Não é uma coisa que sempre ocorre. Todas as obras existe, seja pouca ou muita interferência de projeto que vem de alguma forma impactar na execução da obra. Praticamente hoje nós fazemos essa gestão de projetos complementares das lojas que até pela velocidade que vocês precisam para o ritmo de obra que vocês têm, não dá para poder mandar uma revisão projetista e voltar de lá para cá com Exatamente. com solução, né? Sempre basicamente que a gente fecha nossas obras, seja com qualquer cliente, local ou fora do estado, a gente busca fazer não a execução, mas a gestão da contratação de projetos. Perfeito. Direcionar para projetistas que têm experiência. Exatamente. Porque muitas das vezes, clientes que a gente, seja em Aracaju ou fora, a gente recebe muitos bons projetos de arquitetura. Isso é um fato. A gente recebe excelentes projetos de arquitetura. Em contrapartida, é muito raro a gente encontrar projetos complementares num nível de qualidade equivalentes à arquitetura que se encontra. Hoje você tem muitos bons arquitetos, muitos arquitetos que fornecem projetos extremamente detalhados, que você não tem uma vírgula a se falar do projeto. Porém, para executar um bom projeto de arquitetura, existem inúmeros projetos complementares. Até porque as propostas dos projetos complementares são de impacto, né? Você vem com uma tubulação de climatização, de exaustão, você vem com uma tubulação de incêndio, você vem com uma série de elementos que não podem ficar... E se nós não ficarmos conversando com todos os projetistas, aí um vai colocar a tubulação de incêndio em cima da tubulação de exaustão, aí a gente recebe tudo, olha, aqui você não pode passar, bota o eletroduto pro outro lado, o tubo pro outro e tal. Essa coordenação vocês também... Exatamente. Existe até, na verdade, uma relação da mesma forma como você segue um caminho crítico na execução de uma obra, no nosso aspecto de construção comercial e industrial, existe um caminho crítico de contratação de projeto. Até qual projeto você contratar primeiro. A gente tem a experiência aqui. Primeiro, pegou o projeto de arquitetura. Primeiro projeto a ser contratado, estrutura. Segundo projeto a ser contratado, climatização, ar-condicionado e exaustão. Até para que quando você entregue para os outros projetistas, eles já entendam que aquilo é um elemento imutável, né? Aquilo é um elemento imutável. Que ele tem prioridade. Primeiro elemento imutável, estrutura. Estrutura. Não, essa é a estrutura. Então, tudo que vier depois daqui tem que desviar da estrutura. Então, o primeiro, no rankingzinho, o primeiro mais difícil de desviar, questão de dutos de ar-condicionado e exaustão. Depois dele, tubulação de incêndio, sprinkler e hidrante. Depois dele, elétrico, hidrossanitário e os demais. Entendi. Então, na prioridade, vocês elencam ali quem é que vai ser no seu caminho crítico na época de projetos, né? Época de projetos. A gente está falando de projetos ainda. A gente nem começou nenhuma obra. Ninguém assentou um tijolo aqui ainda. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre esse caminho crítico agora trazendo para a parte de obra. Então, eu estou lá na obra, né? Uma obra que você já tem um trabalho recorrente com esse cliente e você tem alguns caminhos que você já conhece e que você não pode deixar que aqueles pontos não sejam tratados de imediato para não trazer impactos de atraso, né? Quais são os caminhos críticos que vocês encontram que não pode atrasar de jeito nenhum? O que é o gargalo numa obra com essa velocidade? O principal que eu vejo, eu acho que o Gabriel pode concordar com isso também, a primeira coisa que chegamos na obra é contratar a empresa que vai fazer a estrutura e comprar os motores de exaustão e ar-condicionado. Porque são coisas que demoram muito tempo. A estrutura, porque é um pré-requisito de tudo, né? E tem que ser montado, tem que ser montada e tal. E os motores de exaustão e ar-condicionado é uma coisa que demora muito a fazer. Às vezes o cara não tem pronta entrega. Não tem pronta entrega. Não faz sentido. Motor muito robusto, aí precisa receber logo para poder entrar. Tem vezes que não depois tem que muito você acesso. fizer um monte de interferência lá, colocar as vedações, não tem como chegar mais. Colocamos a parede de drywall, fizemos revestimento. Chegou o motor é de 1,20 m por 1,20 m. Não passa mais. Como é que passa? Pesa 500 quilos. Pesa 500 quilos. Você tem que subir com o equipamento lá e saca um muque e não consegue chegar em determinado momento da obra. Aí basicamente, quando a gente pegou o projeto, como ele falou, projeto estrutural. Depois, a exaustão. Contratar e comprar. Na mesma hora. Ficou o projeto pronto, aprovou o projeto, comprar todos os equipamentos. E a grande sacada de que você precisa ter um entendimento de que se isso for um fornecimento da construtora, essa grana já tem que existir, né? Já tem que existir. E se for um fornecimento do cliente, tem que ser um alinhamento que você tem que pedir para ele logo esse fluxo, né? Exatamente. E assim, um fato bastante importante, como a gente está falando aqui, a gente está falando bastante da parte de exaustão, climatização, ar-condicionado. O fato da gente trabalhar nesse segmento de shopping faz com que a gente
vem aprendendo cada vez mais. Hoje eu vou dizer que a gente, apesar de engenheiro civil, a gente atua muito na parte mecânica, muito na parte de engenharia mecânica, parte de exaustão, parte elétrica, parte de ar-condicionado. Então são itens que, pelo fato da gente estar nesse meio e executar várias vezes, a gente foi ganhando um conhecimento, um know-how nessa área aí, que hoje a gente atua também nessa parte mecânica aí, com excelência. Pô, bacana. Deixa eu te dizer, então quando você tem assim, na maioria das vezes você tem franqueados, né? Esses franqueados, eles são recorrentes em alguns materiais. Mas você vai fazer uma obra hoje em Recife e vai fazer uma obra em Salvador. Ok, tá bem pertinho a mesma praça, mas você vai fazer uma obra em São Paulo. Como é que vocês lidam com essa questão de quando você tem uma especificação de um material que você vai ter aqui uma certa distância, como é que vocês organizam isso? Porque você já consegue, nesse momento, na altura de experiência que você já tem, se antecipar a essas situações, né? Como é que vocês lidam com essas variações de frete, essas questões de prazo? Como é que vocês se organizam nesse aspecto? Veja, em praças como você citou, como São Paulo, na verdade é uma das melhores praças para se trabalhar, porque você encontra tudo, sempre. É uma praça muito boa de trabalhar. A gente sente mais dificuldade para quando a gente vai para outros estados aqui no Nordeste, é até mais difícil do que quando a gente vai para estados no Sudeste. Mas como é que a gente procura fazer? Sempre, hoje, como fazemos várias obras, a gente busca sempre comprar diretamente com o fabricante. Então, o fabricante sempre direciona em cada praça que a gente vai quem é o representante, quem é o distribuidor, quem é a revenda local de determinado produto. Então, por exemplo, compramos hoje pisos e revestimentos da Portinari. Então, a Portinari é uma fábrica que foi comprada pela Duratex. Então, nós compramos na Duratex os pisos. Por outro lado, a Duratex comprou também a Deca. Então, nós compramos louças também na Duratex, torneiras na Duratex. Então já cria um vínculo ali, um relacionamento que eles te atendem praticamente o Brasil todo, né? Exatamente. Então, assim, além deles terem também uma capilaridade já, né? Essas marcas maiores, elas têm uma capilaridade, né? Então, a grande busca é essa, buscar fornecedores nacionais em que a gente já tenha pelo menos um norte no sentido de quem vai procurar para essa pessoa direcionar quem é o representante local. Tanto na parte de pisos e revestimentos, na parte de concretos, a gente sempre busca trabalhar com concreteiras nacionais, Polimix, Supermix, empresas locais. Nós trabalhamos com a FM Mix, mas sempre empresas que buscam trazem segurança para você, né? Exatamente. Dá perrengue concreto? Sempre dá, né? Sempre Hoje dá. A gente gravou um episódio de concreto, eu tava falando com o André aqui, a gente gravou um quadro que fala só sobre perrengues. Uhum. E eu não consigo me lembrar de muitas coisas de perrengue que não sejam concreto, cara. Meu Deus, tem concreto demais. É o recorde dos perrengues. Recorde dos perrengues, por mais planejado, às vezes aquele que você olha assim, esse vai ser fácil. É o desafio. É o desafio. O que vocês já passaram aí de perrengue aí? De obra, de concreto? Já viramos algumas noites aí, concretando laje em shopping. Vai, concretagem de laje em shopping são os piores. E o pior é que você tem que terminar a concretagem, né? Porque o shopping vai abrir e vocês não vão poder estar lá, né? Concretando, né? Exatamente. Começou... E quando deixam o concreto no teto do shopping e o segurança diz, você vai ter que tirar agora. Depois que você passar a madrugada inteira trabalhando, não acha ninguém, você fora da cidade, você em outra cidade. E concreto pra caramba em cima da laje lá do shopping. E aí, como é que faz? A gente mesmo vai lá e faz. Rapaz, a gente uma vez fez uma concretagem em Maceió. Acho que é especificamente que ele tá falando aí. Foi épica. Essa foi épica. A gente, não vou citar o nome da concreteira aqui. Perfeito, mas faz sentido. Contratamos aí, acho que coisa de 40 metros cúbicos de concreto bombeado. Esse concreto era bombeado via bomba-lança. A uma altura de mais ou menos 13 metros. E entrava pelo telhado do shopping para chegar numa loja do meio do shopping, ou seja, tinha um percurso. Aí você tinha um concreto e esse concreto ele tava lá na parte externa do shopping. Na parte externa do estacionamento. Mas a sua loja era centralizada. Era centralizada no terceiro pavimento do shopping. E você não podia trazer pela área comum. Não, aí trazer por um caminho alternativo. Primeiro a gente chegou lá antes. Fomos lá no shopping, estudar. Vamos estudar, vamos ver como é que a gente vai fazer esse concreto aqui. Pô, quantos metros quadrados? Uns 400 metros quadrados, sei lá. Era mais, uns 600 metros ali. Uns 600 metros quadrados de concreto. Aí, pô... Cadê seus estudos? Corta aí. Porra, é foda. São metros cúbicos. Aí pronto, chegamos lá. Por onde vai chegar esse concreto? Só olhou pra cima e disse, vai vir pelo teto. Alternativa. Vamos alinhar com o shopping, discutir com a fiscalização, pedir autorização, preencher 455 formulários. Mandar toda a documentação, tudo. Aí pronto, fechamos com a concreteira. Aí chega lá um rapaz.
um ajudante, E um motorista. ajudante. Um motorista, um ajudante. Pra fazer o concreto Pra fazer da pra concreteira. fazer a montagem de todo o mangote e todo o sistema da Já vi concreteira. essa novela. Resultado. E sendo que fomos eu, Gabriel e um encarregado. Mas a equipe que ia fazer o lançamento. E mais a equipe que ia fazer o A lançamento. equipe que ia lançar o Tem- concreto, tem- e vocês tem pra que coordenar, lançar, e a nós concreteira mandou 2 pessoas. 2 pessoas, ou seja, quem é que ia ajudar nessa parte de tirar mangote, subir e tal, se entupir, essas coisas todas? A questão é, se tudo desse certo maravilhosamente bem, ok. Questão que por alguma questão na pesagem, na mistura da concreteira, questão de Aditivo, plasticidade, o concreto trabalhabilidade. simplesmente não conseguia Não ser saía, bombeado. não saía. Entupia e se desentupia. E além quando disso conectava também, de novo, entupia estourava, novamente. mano. Não, e além disso estourava também, mangote, meu Deus. tipo, era muito alto, pô. Muito alto, o concreto subia pra depois descer, pô, ali ele já travava demais, entupia pra caramba. Aí ficamos o quê? Nós estávamos pra fazer em uma noite só. Aí não conseguimos, só conseguimos bombear 3 carros em uma noite inteira. E aí pronto, não, vamos fazer no outro dia, né? Só que, tipo, a gente não tinha ajudante, a gente teve que contratar local na hora, chamar alguém pra poder ajudar a gente. Porque No do outro jeito... dia a concreteira mandou o suporte melhor. Não, foi a mesma coisa. A mesma equipe, a mesma concreteira. equipe, a gente conversou, só que a gente tava meio que de mãos atadas, a gente de outra cidade pra vir pra cá. Aí foi só a gente mesmo e o bombeiro lá que se transformou em 10 E o caras pra santo do poder... concreto, né? Isso é concreto. E o santo do concreto. Mas no final tudo deu No certo. final deu tudo certo. Você sabe que o nome do podcast é Podcast Concreto, né? Porque foi uma sugestão do Andrei, né, Andrei? Ele fez uma alusão ao concreto, ao abstrato e ao concreto do concreto, Sim, que é o sim, concreto sim. que a gente está concretizando aqui essa conversa. Deixa eu perguntar. Lá na Execute vocês devem ter familiaridade com alguns métodos, né? Então, vocês têm coisas que vocês preferem trabalhar e tem coisas que vocês não... Se puder fazer a opção de não trabalhar, vocês não fazem. Métodos construtivos que você pode retirar do seu processo para dar velocidade. O que é que hoje vocês entendem que são gargalos que atrapalham a execução, a obra? Olha, hoje nós priorizamos utilizar, por exemplo, o drywall, que é uma forma fácil de chegar ao material, que é uma coisa Construção a importante. seco, né? A logística de chegar com o material é mais fácil do que você levar bloco, cimento, areia, rodar a massa lá. A logística de shopping Não permite isso, Não né? permite O tempo isso. não permite. Assim, Às vezes a sobrecarga, né? A Água sobrecarga. para fazer a mistura. Água, Porque olhar. água em shopping é um problema, né? Então você ter uma betoneira misturando água e agregados. Muitas vezes num pavimento superior, pavimentos, com loja então, embaixo loja operando. embaixo, então, questão de vazamento, qualquer vazamento em qualquer loja é um prejuízo, problema um grande problema pra grave. Agora, uma particularidade. Nas lojas grandes que fizemos, restaurantes grandes, que tem banheiro, nós preferimos utilizar na área do banheiro a alvenaria. Por questão de segurança. No drywall não segura, botamos o reforço e tal, mas é uma bancada de granito, robusta, aí Mictório. mictório e tal. Aí pra nessa evitar, parte, né? particularmente, Nessa parte utilizamos a alvenaria. Mas Até Mas aí 1,20 m. você também limita essas áreas Até 1,20 mais m. só específicas. 1,20 m Até só. 1,20 m. E de só- cima, De cima drywall, cozinha inteira drywall, tudo drywall, uma coisa prática, rápida. Tipo, em um dia o cara muda a cara da obra. Tipo, a gente tá com a obra em Brasília lá, o colaborador chega às 10 horas da noite, quando a gente chega de manhã, a obra já tá com outra fisionomia. outra cara, é muito mais rápido, muito mais prático. Agora que você falou aí de um ponto de cozinhas industriais, e assim, são cozinhas que exigem um cuidado bem... É um ambiente que precisa ter saúde, né? E segurança, né? Ou seja, você vai preparar alimentos e você está lidando ali com uma série de elementos que podem trazer consequências importantes para o shopping ou para aquela unidade. Quais são os cuidados que vocês, com essa experiência, vocês adquiriram que não pode faltar em uma cozinha de grande porte, né? Uma cozinha aí com uma rotatividade alta. Ó, vamos lá. Nessas cozinhas utilizamos caixa de gordura, que é uma coisa importante para Externa, geralmente, não. externa na área de fora. Nós temos uma parceria com um engenheiro especializado em fazer o projeto só da cozinha. Ele faz todo o projeto da cozinha, O layout mostra exclusivo todos da os cozinha. pontos.
Ele, além disso, ele analisa... É um engenheiro civil ou um engenheiro mecânico? Não, Ele ele é engenheiro Acho que é de produção, né? de produção, mas ele tem a formação também ele é nutricionista também. Entendi. Então ele tem a ótica ele tem da a parte ótica da prática da nutrição, cozinha e traz E isso ele para produção, né? Ele Então, tem a logística de aonde você vai colocar o fogão, aonde você vai colocar A logística da montagem da cozinha, da operação culinária da cozinha, digamos assim. De onde entra o prato Tem a sujo, parte do de onde sai o recebimento, a prato parte da limpo. limpeza, a parte de cocção e tal. Isso tudo ele faz essa logística, mostra pra gente a planta de pontos. Aqui vai ter um ponto de esgoto, aqui vai ter um ponto de água, aqui vai ter um de ponto água elétrico quente. por causa do equipamento Exatamente. tal. Exatamente. Esse equipamento precisa de um ponto elétrico, de um ponto hidráulico. Esse equipamento aqui precisa de um ponto para receber água quente. Esse equipamento aqui precisa de um ponto de gás. Como você estava citando aí, itens de especificidade de cozinha industrial, até por questão de periculosidade, gás é um item que eu acho que é importante a gente frisar aí, que não é também toda edificação que a gente trabalha com gás, mas em uma cozinha é importantíssima a instalação de gás aí ser bem projetada, bem executada, porque você não está fazendo uma instalação residencial, você está fazendo uma instalação de gás para um estabelecimento que trabalha exclusivamente. Tem uma grande vazão, né? Uma grande vazão e assim, sem aquilo ali não funciona o estabelecimento. Então assim, você está fazendo um estabelecimento que vai fornecer 600 refeições por dia, por exemplo. Então você vai ter uma grande vazão de consumo de gás. Então é um elemento aí que você tem que ter extremo cuidado para não haver vazamento, porque a questão de explosão, de incêndio. Tem redundância nesses sistemas, por exemplo, esse sistema só de gás. complementando a questão do gás, é uma dificuldade imensa que cada lugar, cada estado que nós vamos, muda uma coisa de um estado para outro. Da concessionária, Da lá, concessionária, do fornecedor. tipo, Apesar de você ter uma norma da ABNT, você tem uma série de instruções técnicas técnicas de que cada cada um. estado você tem uma especificidade. Você não pode botar um ponto o ponto tem que ser entre 70 e 80. Tem que ter uma distância da eletricidade, tem que Seleção ter... por gás, Aí, detector de gás. Em cada lugar sempre tem uma coisa nova, sempre. Nunca a gente chegou para fazer o gás e dizer não. Aí quem quebra a cabeça é o engenheiro de produção. Nós. E o engenheiro de produção que precisa fazer essa adequação. E ele também nem sempre sabe, nem né, sempre dessas sabe, porque ele especificidades. fica em uma Imagina. cidade só. É. Aí, geralmente, sempre quando a gente chega na cidade, a gente, vamos procurar a concessionária aqui E Perguntar pegar essas tudo especificidades. perguntar específico. tudo. Antes de. Umas coisas que a gente faz logo, né? E aí, como é o gás aqui? Aí chama o rapaz, você vai fazer assim e tal. Porque é sempre uma instalação bem Bem complexa, complexa. né? E é extremamente Complexa. importante porque às vezes a gente não fica muito atento, mas se você imaginar a quantidade de gordura que vai para uma coifa, se não for uma coifa específica, aquelas coifas que fazem lavagem, chama né? coifa wash pool, que é a coifa lavadora. Isso, e isso vai acabar entrando pela tubulação de exaustão e em algum momento se isso toma uma a ignição... gordura fica nas paredes do duto e isso gera um risco de princípio de incêndio, né? Porque a gordura propaga chama, então se você tiver alguma flambagem, algum princípio de Uma fagulha dentro de um duto que esteja com as paredes com gordura, ele fatalmente vai se propagar a chama, como a gente já viu alguns casos aí, de o incêndio sempre começar pelo duto de E exaustão. temos dois tipos, né? Temos a coifa lavadora, que é um mais moderno, né? E também temos a coifa tradicional com a lavadora de gases. Que É ela um equipamento à parte. vai logo quando sai da coifa, já chega na lavadora, ela lava o gás. Para que você não tenha que trocar a coifa, você instala esse acessório. Exato. Isso. É uma alternativa para você não ter que trocar a coifa É um toda. sistema um pouco mais antigo, mas que funciona tão bem É, quanto muito o sistema eficaz, Tão bem eficaz. quanto isso. Se você tiver um estabelecimento que você dispõe de espaço para você ter o lavador de gases, é uma opção interessante também. E um item mais do CO2 e saponificante, né? Que Como a gente estava falando aí de sistema de combate a incêndio, são dois Eles são itens de específicos para combate- estarem ali específico na de cozinha. coifa. Exclusivo de cozinha. O CO2, que é um sistema de uma tubulação que vai injetar o gás dentro do duto em caso de um princípio de incêndio, porque o CO2, como a gente sabe, como extintor de CO2 apaga o incêndio, ele vai ter um sistema, você tem um cilindro de CO2 dentro do seu estabelecimento e uma tubulação que vai levar esse CO2 para dentro do seu duto. E dentro do duto você vai ter um dispositivo que, em caso de incêndio, ele vai disparar o gás dentro do duto, fazendo assim com que a chama imediatamente Porque seja depois que extinguida. pega fogo é um lugar extremamente difícil de você acesso. combater, né? Difícil acesso. Tá, uma curiosidade. Nos restaurantes que você fez, que vocês já construíram, tem a capacidade, você até falou aí um índice de medida. Eu pensei que era prato por quilômetro de hora por garfada, mas não é, né? Não. É refeição dia. É refeição por dia, Refeição ou por- até por hora.
Isso vai, primeiro de tudo, o que vai dimensionar a questão da cozinha é a capacidade de lugares que o estabelecimento vai ter. Então, sempre a cozinha vai ser dimensionada a partir da quantidade de lugares. Para atender a quantidade de mesas que você tem lá disponíveis. Exatamente. Qual é o que tem maior capacidade de atendimento dos que vocês já entregaram? O que nós estamos fazendo hoje. Que é em Brasília. 1.800 metros quadrados, são quantos lugares? São 600 lugares. 600 lugares. Isso geraria quantas refeições por dia? Vocês têm ideia? E geraria mais de 1.000 refeições por dia. Nossa senhora, é uma mais logística, de 1.000 né? refeições por dia. É uma logística. Vamos lá. Acabamentos. A gente tem acabamentos específicos para as cozinhas, né? Mas vocês não fazem só as cozinhas. Além das cozinhas, você tem toda a parte de lógica, toda a parte de acabamento, toda a parte de mobiliário, que vocês também dão assessoria, forro, luminotécnico, luminárias. Tudo isso também é um desafio, não é isso? Como é que faz para lidar com tantas informações assim de diversos clientes? Olha, vamos lá. Você falou aí da parte de iluminação, da parte de automação. Hoje a gente trabalha muito com a parte de automação da parte de decoração iluminativa, tá? Que seria o projeto luminotécnico. O que seria isso? O normal seria o que a gente vem em casa, só ligar e desligar o interruptor para acender ou desligar a lâmpada? Não. Em um estabelecimento comercial, muitas vezes, você tem opções de iluminação, você tem opções de horário para ligar ou desligar determinada lâmpada, para criar cenários, placa, criar cenários. Então, para que você não tenha um estabelecimento que você dependa especificamente, um funcionário vai ter que ligar tal disjuntor, interruptor para uma placa ou determinado horário. Não, você vai ter um sistema de automação em que você pode programar, a minha placa de loja, a placa de fora, né, vai ligar todo dia às 10 horas da manhã e desligar à meia-noite. Então, você cria no seu quadro um sistema de automação em que você tem um timer que quando você bater o horário, 10 horas da manhã, minha placa liga. Deu às 22 horas, 22h30, minha placa automaticamente liga. Imagina o cara esquecer um ponto desse, já põe a operação em xeque, né? Já põe a operação em xeque. E então, até muda, quando for para fazer essas automação, muda o sistema para fazer, né? Por onde vai passar o retorno, por onde vai... Que o retorno vai para o sistema, não vai para o interruptor. E aí... O sistema que dá o comando de ligar e desligar. Exatamente, o princípio executivo é diferente. Então você tem, por exemplo, você pode ter um sistema de cortinas em que deu às 15 horas, no horário que se uma loja for virada para o poente, virada para o sol, às 15 horas todo dia, obrigatoriamente, minha cortina vai descer, automática. Então você pode colocar no seu time a mesma coisa, todo dia, às 15 horas a cortina baixa. Então isso são uma série de sistemas que você vai colocar no estabelecimento. A própria cozinha. Já saiu da cozinha, né? E já saímos da cozinha. Voltando para a questão da cozinha, a gente estava falando de gás também, só interligando com a questão do gás, dispositivo de segurança em que o gás está interligado com o motor de exaustão. Por quê? Para que você só possa ter a liberação do gás na boca do fogão se a exaustão estiver associada. Se a exaustão estiver ligada. Então o comando, se você tentar ligar o gás e o seu motor de exaustão não estiver ligado, automaticamente você vai ter uma válvula solenoide, que é um dispositivo que vai cortar o gás, não vai liberar o gás para a boca de fogão. Então isso obriga com que o operador, no caso o funcionário que está trabalhando no fogão, tenha que ligar o motor de exaustão para fazer a sucção dos gases antes de iniciar qualquer cocção. Então é um sistema de automação aí para a questão de segurança. Fica intertravado junto ao CO2 saponificante, né? Disparou, já corta o gás também. Fica tudo intertravado. Se você tiver qualquer princípio de incêndio ou detecção de gás, vazamento de gás, você teve um vazamento de gás, o detector de gás apitou, automaticamente o detector de gás manda um comando para a central que vai mandar o comando para a válvula solenoide que vai interromper o fornecimento. E dá para testar tudo isso antes da operação? Vocês fazem teste disso? Vocês precisam fazer? Inclusive é mais um item que é uma obrigação que os shoppings exigem de fazer esse teste de todos os sistemas, né? Exato, todos os e aquela questão de até para ter liberação do bombeiro, né? Em um estado exige uma coisa, em outro estado existe. Em alguns lugares exige também que a ventilação da cozinha esteja intertravada. Em outros, não. No Rio de Janeiro exige. Acho que em São Paulo não exigiu, né? Não. E aí também tem que ver se... Vai mudando a normativa, né? De acordo com a região. E prazo? Nunca chegaram para vocês e disseram assim, olha, essa obra vocês podem me entregar quando vocês quiserem. É sério? Nunca. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Como é essa questão de prazo? Porque assim, eu conheço vocês há muito tempo e observo que vocês têm uma vida bem dinâmica. Sim. Né? Então, são especialistas hoje em comprar passagens aéreas. Sim. Pelos aplicativos, né? Sim. Porque vocês têm essa rotina de estar sempre passando nas obras que vocês têm pelo Brasil. Por sinal, 3 horas da manhã estou indo para o Rio de Janeiro, né? Está viajando novamente, Já. né? Muito bem.
Me leve. Vamos lá. Prazos, como é que vocês lidam com essa questão de prazos com os clientes? Porque, prazo de operação, você tem que inaugurar determinada data. Às vezes essa data está associada à inauguração do shopping. Sim. E aí, como é que fica essa correria? Depende da obra. Do contrato. No contrato, isso. Tem algumas que a gente consegue um prazo um pouco maior, mas tem outras que o cliente diz, não, eu quero receber essa obra com Preciso 90 de todo dias, jeito, preciso entregar pronto. Hoje, particularmente, eu tô em um assim, que ele chegou pra gente e disse, eu preciso entregar dia 18 de novembro. Nós estávamos em setembro, nós não tínhamos nem projeto arquitetônico, não tínhamos nada. E aí trabalhamos nos projetos e estamos aí correndo para poder entregar no dia 18. Tudo bem, tudo aí, sob controle. Aí tem outras que o cliente... Não, eu quero entregar tal dia, a gente consegue na negociação falar um dia que a gente consiga mais trabalhar execuível. Com tranquilidade, sem precisar tanta hora extra, sem precisar dar aqueles virotes e tal. Mas aí depende da negociação, da negociação cada e do obra prazo tem a do sua cliente. história, né? Hoje, graças a Deus, pela quantidade de obras que a gente já fez, assim, a gente já tem mais ou menos, quando a gente vê um projeto, tem mais ou menos uma noção de prazo que a gente consegue executar. Então, hoje, prazo, acho que não é um gargalo nosso. A gente consegue atender de forma geral. O know-how traz para essa tranquilidade, né? Os fornecedores têm uma cadeia de fornecedores, levantamento, histórico, mão de obra. Outra coisa que é importantíssima é que vocês acabam criando a equipe, né? Sim. A equipe que vocês levam para fazer... no Brasil todo vocês levam essa mesma equipe, não é isso? Com certeza. E acaba que a cada estado que a gente vai, a cada cidade que a gente vai, novas pessoas vão se agregando à nossa equipe. Então nós já rodamos aí Fortaleza, nós temos funcionários do Ceará, que até hoje estão com a gente. A gente tem na Bahia, agregam da Bahia em São Paulo, no Rio tem a equipe do Rio. Temos funcionário do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Trabalhando no Rio de Janeiro, temos funcionário de Brasília trabalhando em Brasília. Então, assim, temos um funcionário de Aracaju rodando com a gente. Tem umas peças-chave que precisam acompanhar, porque exatamente. Já tem uma experiência, né? E cada lugar que a gente vai, a gente acaba encontrando boas pessoas também que eventualmente já se agregam à equipe e continuam fazendo os trabalhos com a gente, viajando no Brasil inteiro. Ultimamente, tá assim, é um ponto positivo para a nossa classe, que o que eu tô vendo hoje é o seguinte... Voltando a aquecer a construção civil. A construção tem aquecido. Realmente. E, particularmente, para você achar uma mão de obra boa, está sendo mais difícil, né? Hoje, para a gente conseguir gente que aceite viajar, que é complicado, ficar longe da especialista família, nas áreas que e vocês especialista também tá sendo mais difícil. Mas sempre a gente consegue, conversando com o outro, vai dando certo. Bom, senhores, agradecer bastante pelo esforço que vocês fizeram. A gente precisa deixar bem claro que foi um esforço grande, porque vocês tinham compromissos e a gente tem as agendas cheias, e agradecer realmente por vocês poderem contribuir com essa experiência. A gente quer impactar o maior número de pessoas com essas informações. Não tem mar de rosas na engenharia. Não tem. Mas a gente está aqui para poder nadar no mar do jeito que ele tiver. Exatamente. Então, vamos agradecer a vocês com muita sinceridade pela transparência, por falar os perrengues, falar que vamos nessa, tem que fazer, mas para fazer tem que fazer acontecer, senão não acontece, né? Então agradecer realmente, dizer para vocês que a gente vai deixar todos os contatos da Execute na descrição do vídeo, beleza? Quem quiser entrar em contato, já pode fazer o contato com vocês, tirar mais dúvidas ou deixar aqui na descrição, certo? As redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem deixar dúvidas também, podem fazer aqui nos comentários. A gente agradece aqui por ter assistido esse conteúdo. Se achou relevante, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Diogão. A gente Valeu, agradece Diogo. aí a oportunidade, o espaço aí da gente estar colocando aqui as experiências da gente, mostrando também o lado bom e o lado ruim da construção civil, o lado mais difícil, e mostrar que o que depende mesmo da força de vontade de cada um, mais até do que a experiência, porque quando começamos todos nós aqui não tínhamos experiência, então isso foi uma coisa adquirida através da insistência, através de muito trabalho, determinação, e que todo mundo que se interessar pelo ramo aí de construção civil em shoppings, quiser mandar alguma dúvida, como o Diogo falou, algum comentário, a gente vai responder aí com o maior prazer. Tamo junto. Eu agradeço, Diogo, por convidar nós para cá. Realmente é um ramo difícil, a parte de shopping, onde nós estamos mais locados, mas assim, tendo força de vontade, você consegue tudo. Nada resiste ao trabalho duro, né? Você tendo força de vontade é o principal para poder ter sucesso.
Em qualquer ramo aí, né? E ser respeitado, né? Que é o que importa. Hoje vocês são referência no que fazem. Isso aí. Muito obrigado, senhores. Valeu. E até a próxima. Valeu. O podcast Concreto é um oferecimento da construtora Novatec. E este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido, gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube. E você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Novatec. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Fique em paz, seja feliz e vamos às obras.